Oi, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Bom, a gente tá, terminando. Vamos abordar hoje o último assunto do caderno 1 de matemática, tá? Na próxima aula a gente já inicia o caderno 2. Bom, a aula, de hoje, o assunto vai ser sólidos geométricos. Mas antes de eu falar de sólidos geométricos, eu queria relembrar com vocês um outro assunto que eu acho que vocês aprenderam lá no Fundamental 1, que foram figuras geométricas, ou figuras planas, ou polígonos. Então, quando a gente observa esse quadro aqui, né, a gente logo define ele como uma figura que a gente chamaria de retângulo, né? Por quê? Ele tem, esse lado aqui de cima e esse aqui de baixo iguais, e esses dois aqui da lateral também, iguais. São paralelos, né? Só que, se vocês observarem, esse quadro está apresentado no único plano, né? Eu só consigo observar dele o comprimento que ele tem, né? E a altura ou a largura. Ou seja, eu só consigo medir aí duas dimensões. Mas a ilha, ele tem 4 lados. Eu sei que ele tem 4 lados. Mas eu só consigo medir o comprimento e a largura. E os outros lados? Ora, um é o comprimento de cima, o outro é o comprimento de baixo, e esses dois aqui da minha lateral são a largura, ou a da direita ou a da esquerda, tá? Mas são iguais. Só consigo medir largura e comprimento. Ou seja, eu só consigo medir duas dimensões. Quando a gente fala de figuras que têm duas dimensões, a gente está falando de figuras planas. Quadrado, retângulo, triângulo, ok? Bom, e para que você está falando isso? Porque o assunto de hoje, sólidos geométricos, eles também são chamados de tridimensionais, ou seja, aquelas imagens, aquelas figuras que elas são visualizadas em 3D, em 3 dimensões. A gente tanto consegue ver ela, né? A gente consegue visualizar a parte frontal, a gente consegue virar ela e vai ter, outro lado. Então, assim, essas figuras elas são chamadas de tridimensionais porque a gente vai conseguir caracterizar 3 dimensões: o comprimento, a largura. Só que agora eu tenho outra dimensão, que é a profundidade, tá? Então, nesse caso, aí a gente vai trabalhar com 3 dimensões. São os objetos, as figuras tridimensionais. E aí, a gente vai falar um pouco, tá? Sobre essas figuras geométricas, né? Esses objetos geométricos, né? Bom, fiz uma apresentação aqui para vocês, para que a gente consiga visualizar melhor, tudo que a gente está falando aqui. E aí estão os sólidos geométricos. Percebam que são estruturas que representam muito objetos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Objetos que a gente até consegue visualizar na cidade, né? Até objetos históricos, né? Como as pirâmides, que até hoje ainda existem. Deixa eu voltar aqui. Tá. Certo? Aquele chapeuzinho de festa, ó, uma bola, seria uma bola, né? Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre essas formas geométricas, tá? Bom, então vamos lá. Tudo no nosso mundo, né, é um espaço tridimensional. Eu estou aqui dentro de um quarto. Se a gente estivesse até dentro da sala de aula, a gente perceberia que estaríamos dentro de uma sala tridimensional. Eita, Igor, como? É uma sala que tem 3 dimensões. A gente tem, né, a parede que nos dá o comprimento, a parede que nos dá a largura, porém, a gente ainda tem, ó, a altura ou a profundidade desse espaço. Imagina se não fosse uma sala tridimensional, né? Se fosse bidimensional, igual ao quadrado. Como é que a gente estaria dentro desse quadro aqui? Né? Como é que a gente estaria dentro de um retângulo? Conseguem entender? Né? Quando a gente fala de plano, de
não consegue se inserir aqui dentro, a gente não consegue colocar nada do nosso dia a dia aqui dentro. Né? Então, que se eu for tentar desenhar aqui qualquer coisa tridimensional, eu não vou conseguir. Eu vou apenas conseguir representar um lado, um plano, ok? Bom, então a gente tem 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura, ou também chamada de profundidade. Ó, aí a gente tem um livro, grosso por sinal, né? A gente vai ter ó, o comprimento desse livro, a largura desse livro, ok? Se ele só tivesse o comprimento e a largura, eu estaria falando só dessa capa aqui, ó, tá? Que é em formato retangular. Porém, agora eu tenho uma altura. Isso aí eu consigo visualizar ele, né, de várias maneiras. E aí eu tenho uma forma tridimensional. Aqui é uma caixa de som e a gente tem a mesma coisa, o comprimento, a largura e a altura. Ela é ó, tridimensional. Bom, há formas geométricas, né, em todos os lugares, né, dado o nosso espaço. A gente consegue, né, visualizar muito bem os sólidos geométricos em qualquer edifício, qualquer construção que a gente tem aqui no nosso espaço durante o nosso dia a dia. Então, aí tem, né, algumas imagens, tá? E aqui sólidos geométricos, eles se assemelham. Mas calma que a gente vai ver cada sólido geométrico desse aí, né, de um por um, ok? Ó, antes da gente falar, dar nome, né, a essas formas geométricas, tem alguns termos que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente fala de sólido geométrico, a gente não vai estar mais falando apenas de comprimento e de largura, ok? A gente vai estar falando agora de outras estruturas, outros componentes. Por exemplo, a face. A face é um dos planos, né? É cada um ó, das figuras planas que eu tenho que vai compor esse objeto tridimensional, tá? A aresta. Eu vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem melhor. E o vértice, ok? Então, quando eu vou construir um sólido geométrico, eu tenho pontos, né? No quais eu vou conectar as arestas, certo? O encontro dessa aresta com essa daqui é num determinado ponto que eu chamo de vértice. O encontro dessa aresta aqui com essas duas aqui, ó, se dá nesse outro vértice, tá? O encontro dessas 4 arestas aqui, ó, né, forma uma face. Nesse cone aqui, a gente tem a mesma coisa, né? O vértice, as arestas, ó, tá? A face, e embaixo, como é diferente, né, das outras faces, eu vou chamar de base. Bom, a gente vai ter 2 tipos de sólidos geométricos, certo? Um são os poliedros, quando são limitadas apenas por superfícies planas. Bom, quero que vocês visualizem essa caixinha de fósforo aqui, tá? Eu tenho apenas superfícies planas. Lembram que são superfícies planas? Eu tenho apenas duas dimensões, tá? Se eu não tivesse a profundidade, né? Se eu não tivesse a altura dessa caixa, que figura plana eu estaria vendo aqui? Um retângulo. Aqui também, aqui também, aqui também e aqui também, tá? Uma característica dos poliedros é que eles não têm a capacidade de rolar, né? De sair rolando no chão. E a gente vai ter, né? Aí são alguns exemplos, ó, de poliedros, certo? E a gente vai ter os não poliedros, que antigamente eram chamados de corpos redondos. Os não poliedros, né? Eles vão ter pelo menos uma superfície curva. Eu tenho aqui um material do nosso dia a dia, né? Uma vela, né? Uma vela é um sólido geométrico, né? Ele é tridimensional, tá? E ela é não poliedro. Uma característica de um não poliedro é a capacidade ó, de rolar. Se eu soltar ela no chão, ela vai sair
certo? Bom, nos poliedros, a gente vai ter, vai dividi-los, né, em dois tipos de poliedros. Os prismas e as pirâmides, ok? E os não poliedros, a gente também vai dividi-los, mas a gente vai ver mais para frente. Então, quero que vocês entendam aí que dos poliedros, a gente vai dividi-los em duas classificações, tá? Ambos vão ter suas superfícies, né, planas. Não podem ter curvas. Porém, a gente vai ter uma diferença entre pirâmides e prismas. Vamos lá. Falar um pouquinho das pirâmides. As pirâmides são poliedros com uma base formada por um polígono e suas faces laterais são triangulares. Só que tem uma característica a mais aí. Todas as arestas das faces laterais vão convergir, ou seja, vão se direcionar a um único vértice. Ó, todas as arestas, né, que eu tenho aqui, vão convergir, ó, para um único vértice, ok? Imagine que eu quisesse construir uma cabana, tá? E aí eu usaria, né, hastes de madeira, fixaria no solo, né? E todas elas, parece até uma oca de índio, né? E todas elas se encontrariam, né, no ápice aqui, que seria um único vértice, ok? Cada haste de madeira é a minha aresta, ok? Quando eu jogasse, né, qualquer pano por cima para terminar essa cabaninha, eu teria, né, as faces e essa região aqui entre as arestas. O formato que eu fiz no chão é a minha base. Essa aí é uma pirâmide hexagonal. Por quê? Porque sua base formou uma face de uma superfície plana, né? De uma figura plana que a gente chama de hexágono, porque tem 6 lados. Então, isso aqui seria uma pirâmide de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De base hexagonal. Eu tenho 6 arestas, logo eu tenho, né, uma base hexagonal. E os prismas? Os prismas, eles também vão ser, né, um tipo de poliedro, porém, eles não vão convergir, né, para um único vértice. Ao contrário, eles vão ter base embaixo e a base em cima, iguais, né, paralelas e geometricamente iguais. E todas as suas faces não vão ser triangulares, vão ser quadriláteros, certo? Ou retangular, ou quadrangular, tá? Bom, então aqui eu tenho as arestas, né? Os vértices, que são os pontos de encontro, a base aqui superficial e a base aqui inferior, ok? Nesse caso aí, isso aí é um prisma octagonal, porque sua base forma um octógono. Alguém já ouviu falar nessa palavra octógono, né? Aquela estrutura que é utilizada para lutas, né, de MMA, recebe o nome de octógono. Por quê? Porque tem 8, né, 8 ladinhos, 8 faces, ok? Cada barrinha de ferro, né, que a gente usa para formar um octógono, é uma aresta, ok? E a malha, né, que fica entre essas barras de ferro, são as faces laterais. O chão forma exatamente um octógono, que é a base, ok? Bom, então, para a gente lembrar, acho que vocês já viram, né, os polígonos no Fundamental 1, e eles recebem nomes específicos de acordo com a quantidade de lados. Né? Se eu tenho 3 lados, eu formo um triângulo. Se eu tenho 4 lados, eu formo um quadrilátero. Não é quadrado não, Maíla. Ora, polígono de 4 lados. Eu tenho quadrado, eu tenho retângulo, eu tenho paralelogramo,
eu tenho losango, eu tenho trapézio, né? Então, quadriláteros são os polígonos de 4 lados. E assim diante, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono. Bom, aqui, ó, 3 lados. 1, 2, 3. Eu teria um polígono de 2 lados? Não, tá? Para ser polígono, tem que ser uma figura, ó, fechada. Com 2 lados só, eu não conseguiria fechar, né, esse polígono, essa figura. Então, eu só vou ter polígono a partir de 3 lados. Então, polígono de 3 lados, tem 3 lados, recebe o nome de triângulo. Um polígono de 4 lados, né, ele recebe o nome de quadrilátero. Percebam que aqui nem é um quadrado, nem é um retângulo, é um trapézio. Polígono de 5 lados, pentágono. Polígono de 6 lados, né? Lembra aí, ó, para lembrar do pentágono, lembra que o Brasil é pentacampeão. O Brasil tem 5 estrelas, né? Então, penta é de 5, gono é de polígono, né? Gono, ó, gono, de gonos aqui de polígonos, e penta, 5 lados. 6, pessoal aí, ó, do Náutico, né? O Náutico é o hexacampeão, tem 6 títulos. Então, o polígono tem 6 lados, é um hexágono. 7 lados, heptágonos. 8 lados, octógono. E assim por diante, tá? Um polígono tem todos os lados iguais, ele é chamado de polígono regular, tá? Nesse caso aqui, esse quadrilátero não é um polígono regular, porque ele possui lados diferentes. Seria aí um polígono, né, que não é regular. Ó, e como é que a gente vai dar nome às pirâmides e aos prismas? Bom, de toda maneira, primeiro a gente vai ter que reconhecer se é uma pirâmide ou se é um prisma, tá? E depois a gente vai ter que olhar para a base, ok? Então vamos lá. Olhem para essa estrutura aqui, né? Primeiro, é um prisma ou é um pirâmide? Uma pirâmide. É um prisma, eu tenho ó, uma base aqui e uma base aqui em cima. Só que a base é um triângulo. Então, nesse caso aqui, é um prisma triangular, ou prisma de base triangular. Esse aqui é um prisma ou uma pirâmide? Ó, todas as arestas convertem para um único ponto aqui, que é o vértice, e todas as faces são triangulares. Então, isso aqui é uma pirâmide triangular, ou pirâmide de base triangular. Ok? Ó, a gente vai encaixar aí eles, tá certo? Vamos começar aí, ó, como eu falei para vocês. É um prisma, tá? O que é que eu tenho na base? Esse aqui também é um prisma, né? Prisma. Desculpem que ficou meio fora da ordem, tá? Mas é para vocês entenderem que cada um aí ocupa, né, um quadradinho desse, certo? Então, aqui eu tenho o prisma de base triangular, prisma de base é quadrado, quadrangular, prisma de base 1, 2, 3, 4, 5 é um pentágono. Então, prisma pentagonal ou prisma de base pentagonal. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um prisma de base hexagonal ou prisma hexagonal, certo? Pirâmide de base triangular, né? Triangular é sua base. Pirâmide de base quadrangular, sua base é um quadrado. Pirâmide de base pentagonal, né? Sua base é um pentágono. E pirâmide de base hexagonal, porque sua base é um hexágono. Então, aí, ó, o polígono da base desse prisma aqui é um triângulo. Nome do poliedro, prisma triangular. Esse aqui, ó, sua base é um quadrilátero, né? Prisma quadrangular. Desse aqui é um pentágono, prisma pentagonal. E esse aqui é um hexágono, prisma hexagonal, ok?
Nas pirâmides, base de formato triangular, pirâmide triangular. Base, quadrilátero, pirâmide quadrangular. Base, pentágono, pirâmide pentagonal. Base, hexágono, pirâmide hexagonal. Ok? E os não poliedros, aqueles que também são chamados de corpos redondos, né? E que têm a capacidade de enrolar quando solto em uma superfície. Ou ele tem a superfície totalmente curva, né? Ah, isso aí é um círculo. Não. Círculo é figura plana. É eu chegar aqui no quadro e desenhar um círculo. Isso aí é tridimensional. É a bola que a gente utiliza para futebol, né? Tem um formato esférico. É chamado de esfera. Ok? Superfície lateral curva e a base é plana. Esse aqui é o que a gente chama de cone. Aí ela parece uma pirâmide, né? Não, tá? Lembra que na pirâmide eu vou ter lá as arestas, né? Eu vou ter faces planas. E aqui não é plana, tá? É curvada, ok? E o cilindro, ó. O cilindro. As duas bases são planas e a superfície lateral dele é curva. A gente pode planificar os sólidos geométricos. O que é planificar? É eu pegar um sólido geométrico e abrir ele em um único plano. Como assim? Bom, eu tenho aqui um cilindro, né? Eu tenho aqui um cilindro, certo? É um cilindro. Porém, eu posso planificar ele. Eu posso deixar ele plano. Basta eu abrir, ok? Eu consigo formar sólidos geométricos a partir de um plano e eu posso planificar eles. Eu posso abrir eles, né, numa folha de papel, num plano. Tá. Como? A gente vai ter que desenhar cada parte que compõe, né, a sua formação, cada face, no caso. No caso do cilindro aqui que a gente acabou de ver, ó, eu tenho a parte, né, que é retangular, que seria a parte curva, ó, a face lateral. E aqui em cima, para fechar, né, eu teria dois círculos. Então, quando eu abro, fica o retângulo, que forma a parte lateral, e teria aqui, ó, dois círculos, que seriam a tampa, né, desse cilindro. Aqui, eu tenho um prisma. A minha base é igual, e é um prisma de base, ó, triangular. Eu tenho três faces laterais, ok? Aqui, ó, é uma pirâmide. Quando eu fechar, todos os pontos vão convergir para um único vértice. É uma pirâmide de base triangular. Aqui é um prisma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Minha base é pentagonal. Eu tenho 5 faces laterais. Prisma de base pentagonal, tá? Então, vamos aqui, ó. Esse aqui que a gente já viu quem era, né? É esse aqui, ó. É um prisma. E as duas bases dele são triangulares. E eu vou ter três faces laterais. 1, 2, 3. Ok? Esse aqui é uma pirâmide. Eu só tenho uma base. E é uma pirâmide com base triangular. É essa daqui, ó. Desculpem aí, tá? Para ele vir para cá. Desculpa. Esse aqui é o cilindro, ok? Então, onde é que eu vou encontrar o cilindro? Aqui, ó. Eita, foi demais, tá certo, minha gente? Mas é aqui, desculpa. E esse aqui, prisma pentagonal. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Ele tem uma face triangular e tem um círculo no meio, é um cone.
pirâmide de base quadrangular. Esse aqui é um prisma. Olha quem parece. A minha caixinha de fósforo, tá? A minha caixinha de fósforo, né, esse prisma, ele é de base retangular. Porém, percebam que todas as faces dela é um retângulo. Então, esse tipo de prisma, ele recebe um nome específico. Tá? Ele não vai ser prisma retangular. Ele é chamado de bloco retangular ou paralelepípedo. Certo? É a caixinha da pasta de dente, é a caixa de sapato. E, por último aí, um outro sólido geométrico, que também vai ter um nome específico, né? Esse aí é aquele cubo, né? Lembram aquele cubo mágico? Se vocês perceberem, todas as faces são quadrangulares, né? Todas as faces vão ser iguais. E aí ele não vai ser chamado de prisma de base quadrangular, ou prisma quadrangular. Ele vai ser chamado de cubo, ok? Só esses dois que recebem nome. Aí lá, e aqueles poliedros, né, que não tem base específica? Como, por exemplo, vocês podem olhar aí na página 288, né? Vocês vão ver aqui, ó, que às vezes tem poliedros, né, que não tem uma superfície, né, uma base poligonal, em forma de figura plana, tá? A gente não atribui nome a ele, fica como demais poliedros. E a mesma coisa acontece para não poliedros, né? Que nem é cone, nem é esfera, nem é cilindro. Ele recebe o nome de demais poliedros, tá? Não é algo que a gente vai ver agora, ok? Bom, antes de acabar, eu só queria focar um pouco mais, tá? Na questão de aresta, face e vértice. Quero que vocês percebam que... Deixa eu só pegar aqui. Ó, essa questão de face, aresta e vértice, a gente só vai ter nos poliedros, tá? Bom. Cada ponto de encontro das arestas recebe o nome de vértice. E eles formaram uma areazinha aqui delimitada que eu chamo de face. Aqui acontece a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4 arestas. Os pontos de encontro são os vértices. E eles delimitaram uma face que eu chamo de... Delimitaram uma região que eu vou chamar de face, tá? E aí eu consigo contar quantos vértices, quantas arestas, né? E quantas faces cada poliedro vai ter, ok? Quem tiver em casa, né? Porque eu estava sem o material aqui, né? Mas, deixa eu só... Ah, faltou botar um nome aqui. Desculpa, minha gente. Eu já tinha dado o nome, né? Mas eu esqueci de colocar aqui para vocês. Oh, Jesus. Ó, percebam, né, que recebe o nome de paralelepípedo e aqui recebe o nome de cubo, tá? São poliedros especiais. Bom, deixa eu voltar aqui para poder conversar um pouquinho mais com vocês. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu ia, né, mostrar aqui para vocês, mas eu não tive o material, né, não tive como ir. Mas nada de mais não. Na próxima aula, eu garanto que eu trago para vocês. É só para a gente ter uma ideia melhor, né, dos sólidos geométricos. Então, quem tiver aí em casa, né, massinha de modelar, por exemplo, palitinho de churrasco. Então, a gente consegue confeccionar os sólidos geométricos, certo? A massinha de modelar, a gente faz bolinhas que vão representar os vértices. E o palitinho de churrasco, claro, né? Você não vai usar um palito daquele tamanho. Mas em menor tamanho a gente consegue utilizar ele como aresta, ok? Mas na próxima aula eu faço para vocês, certo? Vou deixar a atividade aqui, escrito aí as páginas tudo direitinho. Caso não tenham entendido, entrem em contato comigo, tá? E se for necessário, a gente até repete o conteúdo e eu tiro dúvidas de vocês, ok? Beijos e até para a semana.